Olá, me chamo Cássia, sou professora da Rede Estadual de Educação do Paraná, mestre em Educação e com foco de estudo no hábito das crianças e adolescentes na era digital, os chamados nativos digitais, nossos filhos, tanto crianças como adolescentes que já nasceram imersos na tecnologia. Diferente de nós que adentrávamos em casa tarde da noite por brincarmos de pega-pega na rua, de se esconder, de amarelinha e, enfim, inúmeras brincadeiras que hoje, quando citamos aos nossos filhos, a nossa família, aos filhos dessa geração, muitas vezes eles desconhecem, eles nem sabem do que se trata. E isso nos traz insegurança enquanto pais, enquanto educadores, enquanto familiares, de como tratar com essa geração que é tão diferente e de uma criação tão diferente da nossa. Venho então trazer para vocês algumas reflexões sobre os benefícios e malefícios que têm acompanhado esse mundo da tecnologia digital. Fundamental é o bom senso, a responsabilidade que temos de passar as informações adequadas sobre esse assunto. Em tempos de esfriamento das relações humanas, acentuam-se as contradições, o mundo cada vez mais conectado e indivíduos cada vez mais solitários. A internet tem esse grande paradoxo, ela aproxima quem está longe e muitas vezes afasta quem está perto. Privacidade quase zero e com tanta exposição, todo cuidado é essencial. O Brasil está entre os 4 países com mais crimes cibernéticos do mundo, aponta relatório da ONU. De cada R$100 roubados de bancos, 95 já são pelo computador. Ataques globais de hackers estão cada vez mais constantes. Crimes praticados pela internet da mais variada forma: extorsão, furto de identidade, perfis falsos, roubo de informações sigilosas, calúnia, difamação, insultos, divulgação de materiais confidenciais, atos obscenos, apologia ao crime, preconceito, discriminação, pedofilia, a Deep Web aí, eles tendo acesso a qualquer momento, em todo tempo. Então, não tem como algumas questões de segurança não serem levantadas. Casos cada vez mais frequentes de suicídio entre os adolescentes. Eles sim, pais, são vítimas de cyberbullying, são vítimas muitas vezes de ameaças entre os próprios grupos que eles fazem parte na internet. E isso tudo causa um amedrontamento, um fechamento dele para as relações externas, até mesmo aquelas que parecem ser caseiras de dentro de casa. Facebook estima mais de 83 milhões de perfis falsos. Excesso de exposição, essa é a nossa realidade. Compartilhamento sem medida de informações, fotos e vídeos da internet. Pense bem antes de publicar, oriente seu filho disso. Não publique coisas desnecessárias e que passe informações de dentro da sua casa. Na rede, uma vez, a gente costuma falar que uma vez na internet, sempre na internet. Nos cabe ressaltar sobre a existência do perigo da falsa noção de segurança. Esse perigo da falsa noção de segurança, ele pode existir em nós pais, como também nos nossos adolescentes e crianças, por pensar às vezes que estamos nas 4 paredes de casa, dentro de casa, e estamos totalmente seguros de qualquer tipo de crime. Neste mundo cibernético, nem tudo que parece realmente é. Perigo para uns, oportunidade para outros. Esse é o acesso da rede em todo tempo, em todo lugar. Responsabilidades temos muitas. Como ficam as crianças e adolescentes expostos sem limite a estes perigos virtuais? Pessoas em desenvolvimento precisam de orientação, de diálogo, de acompanhamento e atenção. Temos
temos feito a nossa parte enquanto pais responsáveis, educadores, familiares? A Secretaria de Educação do Estado do Paraná é muito positivo citar. Eles não têm medido esforços para apresentar alternativas aos nossos alunos, às nossas crianças, aos nossos adolescentes, do uso consciente e educativo das tecnologias digitais. Hoje, os nossos alunos têm dentro da sala de aula uma infinidade de estratégias tecnológicas de aprender mais. De envolvimento saudável entre eles, alunos, entre eles e professores, enfim, em comunidades virtuais que realmente são positivas para eles. Não esqueça, eu não esqueço de uma frase que eu ouvi de uma pessoa que eu tenho um carinho enorme, e ela sempre dizia, o exemplo arrasta. Converse com seus filhos sobre o uso da internet, redes sociais. Claro, sem invadir os espaços e a mensagem de cada um. Nós temos como fazer isso. Isso não é algo intangível, impossível para nós pais. Verifique, você tem direito, verifique a classificação indicativa, você tem isso de forma acessível hoje no Brasil. A classificação indicativa para jogos, filmes e vídeos. Assista algumas partes com eles. Estabeleça combinados concordantes e limites bem claros quanto ao tempo de conexão digital, entrada e permanência deles em salas de bate-papos virtuais, redes sociais. Alerte e discuta francamente quanto a mensagens ofensivas, discriminatórias, ameaçadoras e amedrontadoras. Recomende aos filhos que nunca forneçam senha virtual. Crie tempo para ser pai, mãe, avô, avó, familiar, enfim, sem o uso da tecnologia digital. Planeje refeições sem qualquer uso de equipamentos eletrônicos na mesa. Supervisione e construa uma relação de confiança para a vida. Juntos, família, juntos, participe das atividades ofertadas e oferecidas, pela escola, pela comunidade, incentive seu filho a essa socialização saudável. Lembre sempre que você, como adulto e como convivência diária, se torna modelo de referência para os seus filhos. Lembra do que eu falei? O exemplo arrasta. Dê o primeiro exemplo. Limite tempo de trabalho no computador quando você estiver em casa. Esteja desconectado e presencialmente com eles. Já dizia uma estudiosa que eu sempre cito nas minhas falas, que é a Kimberly Young, e ela já alertava na década passada o aparecimento de indivíduos reféns da tecnologia. A nossa capacidade de fazer múltiplas tarefas ao mesmo tempo, que hoje em dia está muito comum, nos impede de estarmos totalmente presentes na tarefa do momento. Atente para isso, pai, mãe, você mesmo como pessoa. Ser forçado a desviar a atenção para mensagens que nos interrompem o tempo todo pode provocar a perda de memória e diminuir a sua precisão, além de contribuir para um estado de anestesia e amortecimento emocional. Você já se pegou assim? Você já percebeu o teu filho assim? A tecnologia dificulta a tomada de decisões. Como ela favorece, ela pode dificultar. O uso desmedido, o uso nocivo, por causa dessa divisão mental da atenção e da memória do nosso cérebro. Nicholas Carr, o autor do livro O que a internet está fazendo com nossos cérebros, a geração superficial, cita a capacidade de concentração, memória e atenção relacionado com o que é relevante está se deteriorando. Na medida em que as sinapses neurais cerebrais estão se tornando mais fracas em razão da quantidade de estímulos que recebemos constantemente. Os circuitos neurais cerebrais do sistema nervoso central dedicados a buscar
passar os olhos e fazer multitarefas estão se expandindo, enquanto aqueles usados para leitura, pensamentos com concentração continuada estão enfraquecendo e desgastando. Até que ponto? Vamos refletir. Até que ponto a tecnologia está sendo utilizada como instrumento para promover e elevar ao máximo os potenciais humanos? Em que momento e sob quais circunstâncias o homem torna-se escravizado a partir do uso da tecnologia de forma indiscriminada, tornando-o alienado, submisso e com sua maneira de refletir e agir transformada? Será motivo de preocupação e mobilização da sociedade, nós, enquanto pais, educadores, familiares, e estudos em caráter científico, somente quando os resultados forem alarmantes e incontroláveis? Não existe no mundo jogo algum chamado Baleia Azul. Existe sim um grupo de pessoas, comunidade virtual, como milhares de outras na internet, que um dia, com afinidades, resolveram lançar desafios entre si. E esses desafios a gente está vendo se tornar cada vez mais perigosos. Pai, mãe, pesquise na internet, existem vários sites confiáveis com exemplos de desafios nocivos e que estão levando os nossos adolescentes à morte e que existem hoje e são realidade dentro dessas comunidades virtuais. Também cito Nicolau Shevchenko, que lá em 2001 fez essa citação: deixamos para pensar nos prejuízos depois, quando pudermos? Mas o problema é exatamente esse. No ritmo em que as mudanças ocorrem, provavelmente nunca teremos tempo para parar e refletir, nem mesmo para reconhecer o momento em que já for tarde demais. Com esse pensamento, com essa citação, eu quero agradecer vocês pela atenção desses minutos, desses poucos minutos. Espero ter levado você a uma reflexão mais aprofundada de como tem sido o teu papel de responsável por uma criança, por um adolescente e que tem um mundo aí pela frente, tem uma vida pela frente, tem uma geração vindoura pela frente. Qual tem sido o teu papel? Qual tem sido a tua contribuição? Obrigado pela atenção de vocês. Deixo aqui o meu grande abraço e estima.